das coisas mais engraçadas nos filmes do Austin Powers eram as reuniões dos capangas do vilão, o Dr. Evil. Em um esconderijo dentro de um vulcão, os assistentes do Dr. Evil, Mini-Me, Número 2, Scott, Mustafa e Frau Farbissina se encontravam para bolar os planos malignos, mas acabavam mesmo brigando entre si, se auto-sabotando, admitindo a derrota e humilhando uns aos outros. Eu me lembrei dessas cenas ao ver a Eliane Canhotieri e o Merval Pereira, da Globo News, se estranhando ao vivo. Os capangas, o maior vilão do Brasil, estão à beira de um ataque de nervos. Na edição de ontem do Central Globo News, um programa em que a jornalista e manicure da Janja Chatuza Neri reúne todos os funcionários para ver quem puxa mais o saco do Lula, aconteceu algo inesperado e fora da matriz. Tudo corria normalmente, com cada funcionário da estatal usando seus minutos para dizer como Stalinácio é lindo. Nada estranho acontecia e os 3 telespectadores da emissora seguiam dormindo sem sustos em frente à TV. Até que a jornalista e chacrete do Lula, Eliane Canhotieri, Cantanhede, exagerou na puxada de saco ao enaltecer o discurso do 9 Dedos no G7. Foi a gota d'água. Merval Pereira até esqueceu que é empregado do Bebum e rebateu as asneiras que a tia vinha dizendo. Porque quando o Lula assumiu o 3º mandato, a gente vinha de um Bolsonaro que rompeu com todas as democracias e todos os nossos parceiros no mundo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, era um strike. E o Lula, ele entrou com aquela posição de vou ser o articulador, aí, o mediador da guerra da Ucrânia, o mediador da guerra de Israel, o mediador disso, daquilo. Quando o trunfo do Lula e o trunfo do Brasil estão em duas frentes. Primeiro, o combate à pobreza, combate à fome, que é a marca do Lula no ambiente internacional. Primeiro. Segundo, a questão do meio ambiente. O Brasil não é um líder bélico, não é um líder político, não é um líder econômico, mas é sim um líder na área da ambiental, na discussão climática. E se o Lula entra na praia onde ele nada bem, ele vai bem. Ele teve a primeira vez em muito tempo que ele tem uma passagem internacional aplaudido, falando muito bem em consequência. Ele vinha de uma sequência ali de Venezuela, de Putin, Israel. Mas ele tem um problema que é o seguinte, o Lula está me parecendo que ele se sai sempre muito bem quando ele não tem que fazer nada. Ele fala as coisas certas. Fala e vai ser aplaudido. Mas o que ele faz no meio ambiente, por exemplo? O que ele faz no Brasil para mostrar para o mundo que o Brasil é uma liderança de futuro no meio ambiente? Nada. Ele quer explorar o petróleo enquanto tiver petróleo. E não tem nenhuma política diferente dirigida para o futuro. Lado, então, a questão climática e ver o discurso, que é o que a gente estava falando, o discurso dele, o Lula tem autoridade para fazer esse discurso, porque nos 2 primeiros mandatos dele, ele efetivamente produziu uma inclusão social. É o passado, Eliane. A Europa, o mundo lembra do Lula no passado. O Lula de hoje não tem nada a ver. Porque o Lula de hoje não tem nada a ver com o mundo de hoje. Pois então é isso. Mano do céu, o Merval botou um freio na Hebe da Globo News. Pelo visto, o Pix do Merval também caiu na conta da Cantanhede. O Lula vive no passado. O Lula não tem nada a ver com o mundo de hoje. Caramba, eu ouvi isso na Globo News. Lula se sai muito bem quando não tem que fazer nada. Isso resume tudo. Resume a subserviência dos jornalistas.
Qual a dificuldade de falar que Lula faz um péssimo governo? O cara não consegue nem comprar arroz sem irregularidades e quer acabar com a fome no mundo. Nem nessa emissora eles estão se entendendo mais. Mas também, né? A mulher só falou groselha. Impressionante como uma pessoa que não sabe nem ligar o disjuntor da própria casa vira comentarista em canal nacional. É bizarro ver os jornalistas da Globo em ação. Falar sem ter um contraponto, qualquer um fala, até eu sou um gênio. Mas basta ter um contraponto para a tia desmoronar. Olha como ficou escancarada a falta de embasamento nos argumentos dela. Combate a pobreza e protege o meio ambiente. Como se o Brasil não estivesse indo mal nesses dois tópicos. O pior é que eles ainda acreditam que tem gente que acredita neles. Imagina se tivesse aí alguém a fim de desmascarar a Canhotede de verdade, colocar a maluca contra a parede, questionar cada ponto do que ela disse. O Lula mediou o que na Ucrânia? Nada, só foi esculachado pelos Estados Unidos e toda a Europa, incluindo a Ucrânia. Lula mediou o que em Israel? Nada, só insultou todo mundo, comparou judeus a nazistas, levou elogios de terroristas e não fez nada. Lula fez o que pelo meio ambiente? Fez as queimadas na Amazônia e no Pantanal baterem todos os recordes, para não falar no aumento de mortes dos Yanomamis. Será que essa doida bajuladora não sabe disso? Ah, Canhotede, admita, tá ficando cada vez mais difícil para você. Que fria você se meteu. Agora é tarde, né? Já abraçou o capeta de 9 dedos. Foi até na festinha de aniversário do Zé Dirceu. Você vai afundar com a quadrilha toda. Eu queria também que essa senhora dissesse qual o conflito político que Bolsonaro causou na esfera internacional. Com quais democracias, quais aliados do Brasil Bolsonaro rompeu? Ela fala em strike. Será que poderia dar uns exemplos? Eu me lembro do Bolsonaro fechando a cara e os cofres para a Venezuela, para Cuba. São essas democracias a que a Canhotede se refere? Para falar a verdade, o único presidente que eu vejo rompendo com democracias é o Lula. Israel, por exemplo, é uma democracia, a única no Oriente Médio. Lula os chamou de nazistas e retirou o embaixador do Brasil de lá. Tudo porque ele tem rabo preso com o Hamas, que não só não é uma democracia, como também é uma organização terrorista. Lula também é mal visto pela Ucrânia e já está sendo repudiado nos Estados Unidos, que se sentem traídos por sua ligação com o Irã e China e já ensaiam algumas sanções. O resultado disso? Lula é ignorado por todo mundo nesse encontro em que ele está. Veja essas imagens e entenda na prática o que é ser um pária internacional. Não custa lembrar também que a Canhotede começou essa sequência de elogios bizarros dela por causa do ótimo discurso que o Pudim de Cana fez. Que discurso, Canhotede? Aquele em que ele manda indireta para o Elon Musk? Que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais, certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Aliás, todas as vezes em que abriu a boca nessa viagem, Lula fez os brasileiros terem mais certeza de que a senilidade chegou. O cara gaguejou igual um Opala 73 sem gasolina ao falar sobre o ministro dele indiciado pela PF por corrupção. Presidente, o indiciamento do ministro Juscelino Filho... Veja, eu estava fora. Quando o horário do Brasil tiver condições de falar... Hoje, Lula tentou defender o Haddad sem nem saber que o Haddad é o ministro da Fazenda. Mas para acalmar o Brasil em relação ao Haddad, a posição, essa pressão toda? Não tem nada com o Haddad. O Haddad é um extraordinário ministro da Defesa, não sei qual é a pressão contra o Haddad. Haddad, ministro da Defesa? Só se for defesa de mais taxas. Mas tudo bem, a Canhotede deve ter dito essas coisas porque está ainda muito abalada.
A madame sofreu muito com os furtos das joias dela no final de 2023. Então, claro, né, você se põe na posição dessas pessoas que perderam tudo, né? Roubaram as minhas joias no Natal de 2023 foi doloridíssimo. Eliane Canhottede e seus comparsas da Globo News querem ajudar o Lula, mas o Lula não ajuda. Querem criar narrativas, mas a realidade se impõe e não dá trégua. Ter um país no caos, na economia, na saúde, na segurança e no meio ambiente, que passa vergonha no exterior, é tudo que a gente pode esperar do resto do mandato do Lula. Mas veja pelo lado bom, também teremos 2 anos de cenas desse pessoal da Globo News com os nervos à flor da pele, batendo boca e choramingando. Igual aos capangas do Dr. Evil. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.